Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do ESB Notícias. Agora é hora de informação, formação e conhecimento. A gente abre a edição dessa noite falando sobre a declaração do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, que informou que novos leitos serão abertos no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Confira. Olá, meus amigos de Vitória da Conquista e toda a região sudoeste. Hoje, sexta-feira, dia 17, iremos abrir mais 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Geral de Vitória da Conquista e estamos preparando mais 10 leitos para essa próxima semana serem inaugurados, completando 40 leitos dentro do HGVC, mais 20 leitos que estão funcionando também de UTI no Hospital das Clínicas de Conquista. Infelizmente, a Prefeitura Municipal não tem ajudado na expansão dos leitos e o Governo do Estado não vai deixar faltar leitos para a região de Vitória da Conquista. O governador Rui Costa determinou que nós ampliássemos os leitos e nós estamos aqui socorrendo a cidade de Vitória da Conquista, socorrendo todo o Sudoeste. Essas ações mostram o compromisso do Governo do Estado com a cidade de Vitória da Conquista, com toda a região sudoeste. Como sempre, nós nunca faltamos e não faltaremos, não faltará nenhum leito, nenhum respirador para atender toda a população de Vitória da Conquista. E a situação se complica cada vez mais. Vamos agora atualizar os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista. Gente, nas últimas 24 horas, o município registrou mais de 70 novos casos da doença e mais um óbito. Você vai conferir comigo aqui no telão os dados atualizados. Hoje, como é sexta-feira, a gente apresenta a curva do coronavírus, né, da crescente dos casos de coronavírus aqui na cidade. A gente sempre retoma, no dia 1º de junho foi quando foi reaberto o comércio, foram confirmados 159 casos. 47 dias depois, exatamente 47 dias depois da reabertura do comércio, foram confirmados 1.365 casos. Nesses 47 dias, né, a diferença de um dia para o outro são de 1.206 casos em 47 dias. A média continua a mesma, a média de 25 novos casos a cada dia aqui em Vitória da Conquista. Esses dados são, né, esse gráfico, como você pode perceber, a curva está cada vez mais ascendente. Ela não chegou em um momento de estabilidade. Ela, cada dia que passa, está subindo mais ainda aqui em Vitória da Conquista. Esses dados, esse gráfico foi criado utilizando como base os dados divulgados pela própria Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista do dia 31 de março até o dia 17 de julho. Vamos ver a próxima tela, que a próxima tela são os dados atualizados mais detalhados aí do boletim da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Você pode perceber na parte mais alta do seu vídeo que a data está do dia 16 de julho, que é quando foi divulgado o último boletim ontem, às 7 horas e 22 minutos, pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Então vamos lá. Os casos notificados saltaram de 1.314 para 13.013. Casos confirmados, 1.365. Casos descartados, 5.932. Em investigação, 4.861. Em recuperação, 374. Recuperados, 966 e mais um óbito foi registrado, saltando de 24 para 25. Dos 1.365 casos confirmados em Vitória da Conquista, 470 foram confirmados laboratorialmente e 895 por testes rápidos. Vamos ver a próxima tela agora, que a gente vai trazer para você com mais informações sobre a Covid-19. Neste caso, é a diferença dos dados divulgados pela CESAB, atualizados hoje pela manhã, agora pela manhã, e dos dados da Prefeitura divulgados ontem. Nos dados da Prefeitura são 1.365 casos e os da CESAB constam 1.392. Uma diferença de 27 casos. Desses 27 casos, 19 deles ainda aguardam validação do município para poder entrar no boletim, né? E todos os dias tem essa divergência muito grande. Ela varia entre 15 até 60 casos de diferença entre os dois boletins. Próxima tela para a gente, que agora nós vamos falar da parte que mais importa nessa semana em Vitória da Conquista. Você que nos acompanha percebe aí na tela que os nossos gráficos nunca chegaram a esse nível de ocupação de leitos de UTI. O nosso gráfico praticamente está completo aqui, porque dos 51 leitos disponíveis até então em Vitória da Conquista, segundo a Prefeitura Municipal, que esses dados são da Prefeitura Municipal, 96% dos leitos estão ocupados. Já os leitos clínicos, dos 46 disponíveis no município, 67% deles estão ocupados.
Agora a gente vai apresentar para você uma novidade, os dados que são divulgados pela CESAB. Esses dados da CESAB são mais atualizados porque eles foram tirados do painel do Covid, que eles atualizam em alguns períodos do dia em tempo real. Então vamos mostrar para você a próxima tela que vai mostrar a ocupação de leitos mais atualizada aqui em Vitória da Conquista. Os leitos de UTI continuam na mesma quantidade, como você pode perceber, dos 51, 96% deles estão ocupados e os leitos clínicos aí sim tem a diferença, está em 74% de ocupação. Próxima tela, vocês vão saber quantos pacientes estão internados em Vitória da Conquista e qual é a ocupação total, tanto de leito de UTI, somando leitos de UTI e leitos clínicos. Vamos colocar aí a próxima tela que você vai acompanhar comigo. Repito, a fonte é a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Dos 96 leitos, somando UTI e clínicos em Vitória da Conquista, 85% deles estão ocupados. E hoje, em nosso município, nós temos 82 pacientes internados aí lutando contra o coronavírus. Realmente é uma situação complicada aqui em Vitória da Conquista relacionada aos dados da Covid-19, essa é a atualização de hoje e durante a nossa programação, qualquer outra novidade você confere com a gente. E no próximo bloco você vai confere comigo mais um Olhar em Crônica com Mário Ribeiro e ainda você vai conhecer um grupo de mulheres que se reuniu para debater o audiovisual na Bahia. O intervalo é rápido, não saia daí. A pandemia do novo coronavírus parou o futebol em todo o mundo. Mas na TV UESB, a bola vai rolar neste sábado. É o futebol retrô que está chegando para reviver grandes momentos do esporte. E nada melhor que começar com um clássico, o nosso clássico. Vitória da Conquista e Serrano pelo Baianão 2014. Neste sábado, 3 da tarde, para você matar a saudade do futebol baiano. Na TV UESB, valorizando o esporte local. O futebol retrô na TV UESB tem o apoio da Linet, sua internet de fibra. Estamos de volta com o UESB Notícias e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E chegou a hora de falar de previsão do tempo. Ontem você lembra que eu conversei com vocês e falei um pouco sobre essa chuva que poderia vir para a Vitória da Conquista, que não seria uma chuva forte, seria uma garoa fria, típica do inverno, e ela chegou ontem no final da tarde aqui na cidade e durou durante toda a madrugada até o início da manhã de hoje. E ainda há previsão de chuva aqui para a cidade. Vamos conferir comigo aqui na tela como é que fica o tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Primeiro vamos falar da nossa cidade aqui. Hoje a mínima foi de 11 graus, a gente sentiu esse friozinho durante a madrugada e a máxima pode chegar aos 23 com 60% de chance de chuva. No sábado, amanhã, a mínima, acredite, pode cair aos 10 graus e a máxima pode chegar aos 21, também com essa possibilidade de chuva aí mais para o finalzinho da tarde com 80%. No domingo, a temperatura sobe um pouquinho mais, mínima de 14, máxima de 21 graus, com 87% de chance de chuva. Eu volto a dizer, essa chuva não é uma chuva forte. No inverno, em Vitória da Conquista, dificilmente se tem uma chuva mais encorpada. Deve ser aquela garoa fria típica da nossa cidade do inverno conquistense. Próxima tela, cidades da região, vocês acompanhar comigo. Primeiro a gente fala de Itapetinga. A mínima por lá deve ser de 15, máxima de 27 graus. E Itapetinga também está mais ou menos parecido com Vitória da Conquista. Apesar de não fazer tanto frio, lá deve ocorrer também essa garoa típica do inverno. A possibilidade de chuva lá é de 50%. Vamos agora para Chapada, Rio de Contas, mínima de 12, máxima de 26 graus, mas em Rio de Contas não há possibilidade de chuva, mas há sim um aumento de nebulosidade na cidade, sem previsão nenhuma de chuva e de temperaturas baixas, como é típica da região lá, né? Em Jequié, a mínima é de 17, máxima de 25 graus, há 30% de chance de uma chuva bem fraca, mas o sol deve prevalecer lá na cidade. Essa é a previsão do tempo. E agora você acompanha comigo mais um Olhar em Crônica com Mário Ribeiro, que hoje exalta a importância das manifestações artísticas. Acompanhe. Já parou para pensar no quanto dependemos de arte para viver? E eu falo mesmo de dependência no seu sentido mais literal. Falo de uma necessidade que quase sempre grita tão urgente quanto a vontade de comer.
É um outro tipo de fome que, se não saciada, entristece e faz doer. Felizmente a arte existe. Felizmente a pintura existe. O teatro, a dança, a escrita, a música. Felizmente somos seres inventivos, criativos, curiosos. Entendemos que arroz e feijão alimentam o corpo, mas que existe algo além, aqui dentro da gente, que também precisa de combustível. É para isso, mas não só por isso, que a arte existe. Ela é esse combustível extra para matar essa fome que às vezes a gente nem sabe que sente, mas sente. Eu sei que muita gente sempre teve consciência disso, mas também sei que muita gente só se deu conta disso agora. Dentro de casa, em meio à pandemia, a arte se tornou refúgio, abrigo e consolo. Não é à toa que museus abriram suas portas no mundo virtual, que festivais de cinema têm disponibilizado de forma gratuita seus filmes na web, que o teatro, ressignificando sua essência, também foi parar na internet, e que cantoras e cantores encontraram nas lives uma forma de estarem em contato com seu público. Modificamos nossa experiência de consumo e contemplação e seguimos sempre ansiosos por mais. Somos privilegiados por isso. Temos sorte. Primeiro, porque apesar de acessível, a arte não chega para todos. E segundo, porque artista é bicho persistente, que insiste e resiste apesar de tudo. Especialmente no Brasil, de pouco incentivo, censura e desvalorização da sua própria cultura. A pandemia se tornou apenas mais um, dentre tantos obstáculos na vida de quem produz arte. Há mais de 4 meses, a bilheteria está vazia e a plateia nem sequer saiu de casa. Não é difícil e não custa refletir. Se a arte nos alimenta, quem alimenta o artista? Parafraseando uma memorável frase de um filme muito querido, são tempos difíceis para os criadores, especialmente para aqueles que estão fora dos grandes circuitos, das páginas de revistas e dos programas de TV. Gente que batalha duramente para conseguir seu espaço. Dito isso, aqui vai um pedido. Valorize o artista. Divulgue o trabalho de quem muito faz para tornar seus dias mais leves. Saiba que seu apoio é fundamental para manter viva a chama da criação. A arte agradece. E nós também. E por falar em arte, um grupo de mulheres cria o coletivo para debater o audiovisual produzido aqui no estado da Bahia. Elas falam sobre representatividade, desigualdade de gênero, protagonismo feminino e a luta sobre a inclusão e respeito às mulheres no cinema brasileiro. Confira na reportagem de Joana Rocha. A representatividade feminina ganhou mais um importante espaço. Mulheres do audiovisual de Vitória da Conquista lançaram recentemente um coletivo. É muito importante que esse grupo exista no interior da Bahia, já que toda a política para o audiovisual voltada ao interior ainda é muito frágil e precisa de muita mobilização. Então, a gente se mobilizando entre nós, podemos contribuir com o todo. Espero que a gente tenha uma abertura para outros locais também. A gente tem mulheres que estão em Itabuna, mulheres que são de Ilhéus, Barra do Choça, Poções, aqui de Vitória da Conquista. E a Bahia é muito grande, então a ideia é abarcar o máximo de pessoas que a gente consiga para poder contribuir. A gente está fazendo cursos de formação, estamos estudando internamente nas nossas dificuldades. Temos estudantes no grupo, temos pessoas em todas as áreas do cinema, temos pessoas na área do teatro também. E basicamente é isso. Para essa cineasta, a desigualdade de gênero na área foi o pontapé para a criação do MIBA. A gente começou a discutir muito sobre isso e pensar quais mulheres também poderiam estar passando pela mesma situação. Então nós fomos aos poucos criando uma rede de mulheres para falar de cinema, para produzir cinema. Outro grande desafio enfrentado está relacionado com a falta de incentivos por parte do poder público. O audiovisual vem sofrendo com os constantes cortes no setor cultural. E quando surgem alguns incentivos, poucos deles chegam no interior dos estados. O interior da Bahia é muito prejudicado nessa questão. Enquanto produtoras, a gente já tem um mercado muito escasso, já que é uma área muito masculina e somos poucas
em produções grandes, e já que a maioria faz cinema independente, produções independentes e muito na guerrilha, então acessar esses meios de editais, de financiamentos públicos, de políticas públicas para fazer audiovisual, fazer cinema, é muito escasso mesmo. São poucas que conseguiram e poucos conseguem, de um modo geral, estando no interior da Bahia. A maioria dos editais premiam ou vão para produtoras e agentes que estão nas capitais. Salvador detém o maior número de produtoras e que ganha em editais. O protagonismo feminino é uma realidade na indústria cinematográfica. Ainda assim, mulheres precisam lutar para que suas vozes sejam ouvidas. Não estou aqui pensando só da perspectiva da produção ou da atuação, da realização fílmica, que são preponderantes no campo do cinema e do audiovisual, mas estou pensando também nessas mulheres que se dedicam a estudar, compreender ou que atuam na formação a partir do cinema e do audiovisual, ou seja, na formação cultural, na formação acadêmica no campo do cinema e do audiovisual. Esse lugar também é muito relevante, né? É um lugar em que faz a gente compreender melhor essa trajetória do cinema e do audiovisual e também perceber uma certa ausência de estudos que tratem ou que revelem a atuação feminina no cinema desde o seu início, né? Embora a gente tenha uma produção reflexiva relevante, especialmente na virada do século XX para o XXI e nas primeiras décadas do século XXI, ainda há muito o que fazer nesse lugar, né? A gente não está aqui para provar nada, porque não se prova o óbvio, mas sim de unir forças entre essas mulheres que produzem, trabalham e que vivem da arte. Representatividade e resistência. Essa luta é de todos nós. Mulheres, homens, brancos e negros. Apoie e incentive o coletivo MIBA. Espero que vocês possam curtir a gente lá seguir a gente lá no Instagram, @coletivomiba, MIBA, e fazer parte e nos acompanhar lá. A gente está começando agora a publicizar as nossas ações, que eram para ser presenciais, mas foram impedidas pela pandemia. Então, assim que isso passar, eu espero que a gente consiga também fazer mais encontros presencialmente. E é assim que a gente encerra a edição de hoje, mas eu tenho 2 lembretes para você. O primeiro é que amanhã, a partir das 3 horas da tarde, você confere aqui no seu canal 4.1 a reapresentação, a reexibição do jogo entre Vitória da Conquista e Serrano pelo Campeonato Baiano de 2014, com a narração de Igor Novaes e comentários de Thiago Henrique. O segundo lembrete é que a partir da semana que vem, como eu já disse aqui, a gente já repete aqui várias vezes, no rodízio de apresentação do nosso telejornal, vocês vão ficar na companhia do meu companheiro Thiago Henrique. A gente volta a se encontrar logo mais. Para rever nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube e para falar com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp 7734248763. Muito obrigado pela companhia nessa semana, o melhor do fim de semana a todos e até a próxima.